Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai assistir essa aula. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos estar trabalhando farmacodinâmica, como eu mencionei para vocês, e dentro da farmacodinâmica a gente vai estar trabalhando algumas medicações, né, dar início ali a trabalhar algumas medicações que nós utilizamos na nossa vida cotidiana, né, como enfermeiro, como técnico, e que é muito importante que nós aprendemos sobre essa medicação dentro da farmacologia, e especificamente também da farmacodinâmica, certo? Ontem nós trabalhamos sobre a farmacocinética, né? E nós vimos que a farmacocinética ela estuda o movimento que o fármaco faz no organismo. Por outro lado, a farmacodinâmica, pessoal, ela já vai fazer o que? Ela vai estudar, né, o que o nosso organismo vai fazer com o fármaco, né? Como é que vai ser essa reação que vai acontecer dentro do nosso organismo. Aí a gente vai dar um conceito aqui inicial sobre farmacodinâmica, certo? E aí a gente vai entrar em algumas medicações. Hoje a gente vai falar, por exemplo, da insulina, né? E qual doença essa insulina ela vai ser utilizada? Que a gente vai trabalhar também o que? A diabetes, certo? Que também é uma patologia no qual a pessoa ali faz o uso constante, pessoal, de medicações. E no caso particular da diabetes, a insulina, beleza? A farmacodinâmica, juntamente com a farmacocinética, né? O que o corpo faz com o fármaco, ou o destino do fármaco no corpo, ajuda a explicar a relação entre a dose e a resposta, ou seja, os efeitos do fármaco. A resposta farmacológica depende da ligação do fármaco ao seu alvo. Foi como nós trabalhamos na nossa última aula, né? O medicamento, o fármaco ou o remédio, como muitos conhecem, a droga, ela vai, para poder fazer efeito no nosso corpo, ela precisa se ligar a um receptor. E esse receptor ele está presente aonde? Nas nossas células. Beleza, pessoal? E quando a gente fala dessa ligação, automaticamente, quando se tem essa ligação do fármaco com o receptor do nosso organismo, vai ter o que, pessoal? Gerar um efeito, vai gerar ali uma satisfação para o meu organismo, beleza? Ou seja, pessoal, a farmacodinâmica ela vai estudar a correlação existente entre o fármaco e o organismo. E entre o fármaco e o organismo eu tenho o que? Uma ligação. Observando quais processos fisiológicos são afetados pelos fármacos, através de seguintes fatores, né? Então, o que pode afetar, pessoal, os processos fisiológicos? A farmacodinâmica ela vem para explicar isso. Quais são esses fatores que podem afetar? O local e mecanismo de ação do fármaco, certo? Relação entre concentração e proporção do efeito, variação dos efeitos e respostas do organismo. Então, a farmacodinâmica ela vem para explicar, né, esses processos aí fisiológicos e ver quais são os processos fisiológicos, né? Ele pode ser afetado por quais fatores. Só repetindo, local e mecanismo da ação do fármaco, né? O fármaco ele pode estar agindo ali em qualquer lugar do nosso corpo, certo? A relação entre concentração e proporção do efeito, a variação dos efeitos, né? Pode variar de acordo ali com a necessidade do organismo da pessoa e a resposta do organismo. Qualquer medicação administrada no nosso organismo, o nosso organismo ele vai ter o quê? Uma resposta, certo? Se tomou um antitérmico, logicamente, o que acontecer, pessoal? Ele vai passar o quê? A ideia é cessar a febre. Se tomou um analgésico, a ideia é o quê? É cessar a dor. Então, o nosso corpo ele tem uma resposta, né? O nosso organismo ele emite uma resposta. Beleza? Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar, pessoal, algumas doenças, alguns fármacos que a gente trabalha muito, bastante dentro da farmacologia. E hoje nós vamos trabalhar, pessoal, sobre a diabetes, né, que é uma doença ali crônica, certo? Que precisa, em muitas vezes, fazer o uso de medicações, seja medicações injetáveis ou comprimidos, né? No caso do paciente ali que já é insulina dependente, né? Ele faz medicamentos injetáveis para controlar a diabetes, para controlar o açúcar no sangue.
E quando a gente fala de um paciente que tem ali o diabetes controlado, ele utiliza muitas vezes mais o comprimido, né? E quando ele não consegue ele se normalizar em relação ao seu organismo, ele faz a dieta. E quando ele não consegue, ele começa a utilizar algumas medicações. Beleza, pessoal? Vamos lá. Quando eu falo de diabetes, né? Tô falando, pessoal, de 4 fatores muito importantes, né? Que é a glicose, tá? Insulina, energia e células. Por que eu coloquei essas 4 palavrinhas aqui? A diabetes, pessoal, ela se resume nessas 4 palavras. Glicose é o que? O açúcar que a gente come, né? A gente encontra glicose aonde, pessoal? No pão a gente encontra glicose, a gente encontra glicose no arroz, né? A gente encontra glicose no açúcar de mesa que a gente utiliza, correto? E também, pessoal, e o que seria essa insulina? Essa insulina é um hormônio, né, que ele tem como função transportar. Quando a gente come uma glicose, a gente come um açúcar, quando chega essa glicose no sangue, essa insulina ela pega essa glicose e leva para onde? Para as células, para gerar o que? Energia, tá bom? Então eu me alimento, né, claro, de açúcar, de glicose, essa glicose ela cai no sangue, essa insulina pega essa glicose e leva para as células para gerar o que? Energia. O que acontece com o paciente diabético, pessoal? Ele não tem ou tem pouca quantidade de insulina no organismo. Logicamente, se eu tenho pouca insulina, eu não vou conseguir levar essa glicose para as células, correto? E o que acontece? Muita glicose vai ficar onde? No sangue, na corrente sanguínea. E quando eu tenho muito açúcar, muita glicose na corrente sanguínea, eu digo que esse paciente ele é o quê? Ele é um paciente diabético. Beleza? Aí dentro da glicemia, pessoal, a gente tem alguns valores, que a gente chama de valores da glicemia, que são termos técnicos que vocês precisam conhecer, que vocês precisam aprender. Primeiramente, pessoal, são 3 que eu preciso que vocês saibam: normoglicemia, hiperglicemia e hipoglicemia. Quando eu falo de normoglicemia, a quantidade de glicose, de açúcar no sangue desse paciente, dessa pessoa, ela está normal, normoglicêmico. Quando está elevada, a gente chama de hiperglicemia, ou seja, esse paciente ele é o que? Hiperglicêmico. Agora, quando eu falo de hipoglicêmico, eu estou falando que esse paciente está com uma quantidade pequena, né, de açúcar no sangue. É um paciente hipoglicêmico. No caso do paciente diabético, a gente está se referindo ao quê? A hiperglicemia, muito açúcar no sangue. Eu costumo sempre dizer que tudo que mia é sangue, né? Por exemplo, professor, bacteremia, bactéria no sangue, fungemia, fungos no sangue, aqui glicemia, glicose no sangue, entendeu? Vamos lá, vamos seguir. Aí dentro desses valores de referência, pessoal, a gente tem o valor de referência para uma pessoa que está em jejum e a gente tem valores de referência também para aquela pessoa, pessoal, que comeu e depois foi fazer o teste de glicemia, né? O teste capilar, certo? Então esses valores eles diferenciam. Quando eu falo do paciente em jejum, a gente tem aqui, quando essa glicemia dá inferior a 70 miligramas por decilitro, é um paciente que está com hipoglicemia. Entrou lá na nossa emergência, a gente que tem conhecimento de farmacologia, esse não precisa de insulina, senão a gente vai acabar matando ele, vai precisar de glicose. E basicamente vai ser prescrito para ele ali o que? Um soro glicofisiológico, né? Um soro glicosado a 5%, por exemplo, né? A 25%. Ou seja, chegou inferior a 70, ele é hipoglicêmico, ele está com pouco açúcar no sangue. Quando ele chega de 80 a 100 de glicemia, é um paciente considerado o quê? Normal, tá? Ele é um paciente considerado o quê? Normal. Agora, quando eu tenho ali de 100 a 126, ele é chamado de pré-diabético. Agora, se ele apresenta a glicemia acima de 126 e ele está em jejum, ele é o que, pessoal? Um paciente diabético. Ou seja, ali já faz uso ou precisa fazer o uso de alguns medicamentos, seja via oral, quando está muito avançado, às vezes faz o injetável, insulina,
né? E se tiver controlado via oral, às vezes é metformina, glibenclamida, né? Depende muito ali de cada paciente que o médico vai escolher para ele, beleza? E agora a gente tem valores de referência de 2 horas após a refeição. Esse valor aqui é para aquela pessoa que se alimentou e vai fazer a glicemia, né? Quando se tem ali inferior a 70 ainda continua, né, com hipoglicemia. Olha, já aumentou, né? Agora já é para ser considerado normal para a pessoa que fez uma alimentação é de 70 a 140. Agora de 140 a 200 já vai ser um pré-diabético e superior a 200 é um paciente diabético. E isso é o valor de referência para a pessoa que fez uma alimentação ali antes de fazer a glicemia. Beleza? Aí foi como eu falei para vocês, a diabetes é uma doença, né, caracterizada pela elevação da glicose no sangue. Esse termo a gente denomina de hiperglicemia. Essa doença ela é causada pela falta ou dificuldade na ação da insulina, né? O paciente diabético, ou ele tem pouca insulina, beleza, no organismo, ou não tem insulina. Quando ele tem pouca insulina, essa insulina não consegue levar esse açúcar para a célula, essa glicose para a célula, e essa glicose acaba ficando no sangue e a gente denomina isso de diabetes. A causa da diabetes ela é desconhecida, mas muitos estudos eles mencionam que a diabetes ela tem um caráter hereditário, né? E está muito relacionado com a questão da dieta. Então, quando eu falo da diabetes em relação à hereditariedade, a gente fala principalmente da diabetes tipo 1, né? Que é aquele tipo de diabetes que a pessoa já vem com ela, né? Já tem uma deficiência no pâncreas logo quando nasce, né? Desde a sua formação ali. E a dieta está relacionada basicamente com o tipo de diabetes tipo 2, né? Aquele tipo de diabetes que a gente conhece, né? Como era conhecido como diabetes adquirida, que muitas vezes está relacionado com a dieta. Beleza? Como eu falei para vocês, né? A diabetes ela vai ser desencadeada quando o pâncreas produz quantidades insuficientes de insulina. Então, o órgão responsável por produzir a insulina no nosso corpo é quem, pessoal? O pâncreas, certo? Quando ele não produz, né, basicamente vai acumular ali glicose no sangue, tá? Mas quando ele produz uma quantidade de insulina, porém às vezes o nosso organismo não consegue utilizar. Isso a gente fala ali principalmente pacientes obesos. A gente vai ver muitos casos de obesidade de paciente diabético. Aí a obesidade faz com que o organismo não consegue utilizar aquela insulina. E logicamente a gente vai ter ali um excesso de glicose no sangue. Só repetindo, quem produz insulina no nosso corpo é o pâncreas, certo? Quando o pâncreas produz, às vezes o nosso organismo não consegue utilizar essa insulina, não consegue levar essa glicose para a célula para gerar energia. E isso está relacionado ali muito com o paciente com obesidade. Beleza? Nos diabéticos, pessoal, o pâncreas produz ou quase não produz insulina, né? Existem 3 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é aquele que a gente nasce com caráter hereditário, já vem com a pessoa, uma deficiência no pâncreas. O diabetes tipo 2 é aquele tipo de diabetes que a gente fala que é uma diabetes adquirida. E a diabetes gestacional, que é aquele diabetes que a mulher desenvolve ali durante a gravidez, certo? Aí a gente vai abordar um pouquinho sobre cada diabetes, né? O diabetes tipo 1, pessoal, é uma forma de diabetes no qual se tem ali um resultado da destruição das células beta-pancreáticas por um processo imunológico, ou seja, pela formação de anticorpos pelo próprio organismo contra as células. O diabetes tipo 1, a pessoa ela já vem com essa deficiência no organismo, já vem com essa deficiência no pâncreas, e o pâncreas não consegue ali produzir insulina, tá? Essas pessoas do tipo 1, elas são conhecidas como insulina independente, porque elas vão precisar ali de injeções diárias para poder manter uma quantidade suficiente de insulina no corpo, certo? Os indivíduos, como eu falei, vão precisar de injeções diárias para poder manter o nível de glicose normal. No tipo 2,
Esses pacientes, a insulina ela é produzida sim pelas células betas pancreáticas, porém a sua ação vai estar dificultada, né? Caracterizando um quadro de resistência insulínica, né? O que seriam essas células beta-pancreáticas? São umas células, um conjunto de células, né, que ficam localizadas lá no pâncreas, né? Antigamente, um cara chamado de Lanhans, né, ele fez um estudo e ele descobriu lá no pâncreas, onde tem um aglomerado de células que produz o que? Insulina, né? E ele denominou de células beta-pancreáticas. É lá que produz a insulina no nosso corpo. O tipo de diabetes tipo 2, eles corresponde, pessoal, 90% dos casos. É aquela situação no qual onde o pâncreas vai produzir uma insulina, mas a sua ação ela vai ser prejudicada. O corpo ele não vai conseguir fazer com que aquela insulina trabalhe. E quem dificulta isso geralmente é a obesidade, principalmente pela obesidade. Aí nós vamos ver aqui alguns hipoglicemiantes orais, tá? Que isso é muito importante, nós precisamos conhecer alguns hipoglicemiantes, né, que vão fazer com que a diabetes elas tenha ali um controle. A gente não vai ver todos porque são vários, nós vamos ver aqui alguns principais. Hipoglicemiantes, que são medicamentos que vai diminuir a glicose aonde no sangue, né? Hipo pouco, né? O paciente chega na emergência, por exemplo, com um quadro hiperglicêmico, vai precisar fazer o quê? Utilizar medicamentos hipoglicemiantes para baixar a glicemia dele, correto? Os medicamentos antidiabéticos, também conhecidos como hipoglicemiantes orais, são um grupo de fármacos que reduzem os níveis de glicose no sangue através de diferentes mecanismos. Existem diversos tipos, né, de hipoglicemiantes orais. Existem várias famílias de hipoglicemiantes orais que se distinguem pela sua estrutura química, por seu mecanismo de ação. As mais importantes são as biguanidas, tá? Aqui dentro das biguanidas a gente tem principalmente, pessoal, a ferformina, né, e a buformina, certo? Que se encaixam dentro das biguanidas, beleza? As sulfonilureias, né, que são os dois principais, pessoal, aqui dentro dos hipoglicemiantes orais, né? As biguanidas e as sulfonilureias, beleza, pessoal? E dentro da sulfonilureia a gente tem aqui a glibenclamida, que a maioria dos pacientes utilizam a glibenclamida, tá? Mas, pessoal, a forma do medicamento que será utilizado vai depender da avaliação médica, né? Tem alguns pacientes que vão utilizar, por exemplo, a metformina, né? Tem outros que vão utilizar a glibenclamida, né? Tem outros que vão utilizar a buformina, né? Que dentro desses também tem a metformina, como eu citei para vocês, beleza? Olha, o que se diz aqui, atualmente só se usa a metformina, uma vez que outras biguanidas anticomedicamentos, né, foram retiradas do mercado por seus importantes efeitos colaterais. Mas hoje que a gente utiliza bastante os pacientes diabéticos são as metformina, que tem metformina de 500 miligramas e metformina ali de 850 miligramas, tá? Esses vocês precisam entender. Quais os medicamentos orais, né, que muitos pacientes diabéticos utilizam. Quero que vocês lembram disso para nossa avaliação, que são a metformina, né, e a glibenclamida, né, glibenclamida. Esses dois nomes aí eu preciso que vocês compreendam, entendam, porque nós vamos fazer a utilização deles em avaliação, né, e vocês vão precisar também para a vida profissional de vocês, tá? Aí, pessoal, a gente tem aqui alguns sinais e sintomas da diabetes, né? Que são vários. No paciente diabético a gente consegue ver os seus sintomas, os seus sinais de forma bem clara, né? Acredito que vocês têm, muitos de vocês têm pacientes diabéticos na família, né? E vão sempre ver algumas situações que são bem visíveis, né? Às vezes a gente consegue observar.
Eles apresentam alguns sinais e sintomas. Primeiro aqui, pessoal, é a poliúria, né? A poliúria, a pessoa que é diabética, ela tem vontade de urinar toda hora. Professor, mas por que a pessoa tem vontade de urinar toda hora? Pensa comigo. A pessoa se alimentou, correto? Ela se alimenta de quê? De glicose, de açúcar. O que aconteceu, pessoal? Ela não conseguiu fazer a absorção dessa glicose. Tem muita glicose no sangue. Lembra que o paciente diabético ele tem problema de insulina. A insulina não conseguiu levar essa glicose para as células e essa glicose vai ficar onde? No sangue. Aí o nosso organismo fala assim, olha, lembra que eu falei para vocês de farmacologia, que o rim ele é muito importante. Nosso organismo vai falar assim, eu preciso eliminar isso. Aí o que acontece? A pessoa vai eliminar essa glicose através da urina. E ainda tem pessoa que diz assim, que a urina ela é doce, né? Nunca provei, tá, pessoal? Não posso afirmar isso para vocês. Beleza? Outra situação é que a pessoa ela tem polidipsia, que é a excessiva sensação de sede. Logicamente, se ela está urinando toda hora, né, logicamente que ela vai ter o que? Sede excessiva. Ela tem cansaço e falta de energia. Por quê, professor? Lembra que esse paciente não está levando ali as glicoses para a célula. Logicamente, não vai ter geração de energia e o corpo dele vai se apresentar cansado, ele vai apresentar fraqueza, enfim. Tem perda de peso, né? Ah, professor, por que o paciente diabético tem perda de peso? Basicamente, pessoal, a gente gera energia no nosso corpo de 3 fontes principais. Primeiro, a gente utiliza os carboidratos para gerar energia. Depois, a gente utiliza os lipídios. Depois, a gente utiliza as proteínas para poder gerar energia no nosso corpo. O que aconteceu com o paciente diabético? Ele conseguiu gerar energia pela glicose, pelo açúcar, pelo carboidrato? Não. Aí ele diz assim, então eu vou precisar utilizar outro meio para gerar energia. Aí o nosso organismo pensa, o que eu vou utilizar para gerar energia? Então bora para a segunda classe, não conseguimos gerar dos carboidratos, da glicose, então vamos para os lipídios. Os lipídios são o que nós vimos ontem? São gorduras. Então a pessoa começa a ter o que, pessoal? Perda de peso, porque o corpo está quebrando gordura ali para poder gerar energia para o nosso corpo. Beleza? Ele vai ter polifagia, né, que é a fome frequente, porque ele tem falta de energia, ele tem cansaço, ele não está gerando energia, então ele vai ter fome frequente. Visão embaçada, cicatrização lenta, infecções frequentes. Por que o paciente diabético ele tem infecções frequentes? Por que ele fica mais suscetível a desenvolver uma infecção? Todas as nossas células, seja uma célula do cabelo, uma célula do cérebro, uma célula do coração, uma célula da pele, uma célula do pulmão, enfim, onde tiver essa célula precisa de glicose, ela precisa de açúcar, ela precisa disso para gerar energia, ela precisa disso para ela trabalhar. Aí o que acontece? Por que a pessoa diabética ela tem ali uma cicatrização lenta? Vamos supor que aqui na minha pele eu tenho um corte, certo? Um corte com uma faca, correto? E por que esse paciente diabético ele vai ter cicatrização lenta? Na nossa pele tem célula também. E essa célula, ela precisa de quê? De glicose para ela trabalhar. Aí o que acontece? Se ela não está trabalhando, não vai ter o quê? Cicatrização, porque a cicatrização daquele tecido depende de quem? Das células. Elas não estão recebendo energia. Não gerando energia, perdão. Não estão recebendo o quê? Glicose. Aí a pessoa ela tem ali cicatrização lenta e também tem infecções frequentes. Por que tem infecções frequentes, pessoal? Mesma coisa, as células responsáveis por nossas defesas, os linfócitos, os macrófagos, os monócitos, né? Os basófilos, os eosinófilos são células de defesa. Elas também precisam de quem, pessoal? De açúcar para elas trabalharem, né? De glicose. E quando não se tem isso, elas acabam ficando frágeis, né? Vem as bactérias, vem os vírus
a pessoa acaba adoecendo, diabética acaba adoecendo. Beleza, pessoal? Por que mau hálito, né? Acredito que vocês já tiveram alguma relação sobre observar às vezes, né, que o paciente diabético ele tem mau hálito. Quando o paciente diabético está quebrando a gordura ali para gerar energia, né, ele joga na corrente sanguínea algumas substâncias chamadas de corpos cetônicos, né? E quando a pessoa fala, pessoal, ela libera esse corpos cetônico, que é uma classe ali que se encontra dentro da classe mesma produção da acetona, né? E a pessoa, quando quebra essa gordura, ela libera esse corpo cetônico no sangue. Quando a pessoa fala ali, acaba expelindo um mau hálito também. Beleza? Tem a questão também da cetoacidose diabética, né? Que é o aumento do corpos cetônicos na corrente sanguínea. Aí aqui, pessoal, já são insulinas, certo? Que também são utilizadas, que é o hipoglicemiante, que vai diminuir ali a glicose, o açúcar no sangue do paciente diabético. A gente tem a insulina NPH, é uma insulina que tem uma ação intermediária. Elas são aplicadas de 1 a 3 vezes por dia, dependendo da quantidade necessária para cada pessoa. A gente tem também a insulina regular, também conhecida como insulina de ação rápida, que é a principal que a gente utiliza naqueles pacientes que chegam na emergência ali com um quadro de glicemia muito alto, alterado. A gente utiliza logo a insulina regular, mas é claro que vai depender ali do médico, beleza? Cerca de 30 minutos antes das principais refeições, geralmente 3 vezes ao dia, e que ajuda a manter os níveis de glicose estáveis após a ingestão de alimentos. Aí a gente tem a insulina lispro, né, aspartate ou glicina, né, que é um tipo de insulina, né, que tem uma ação ali ultra rápida. Tem um efeito mais imediato e deve ser aplicada imediatamente antes de comer ou em alguns casos logo após comer. Beleza, pessoal, tá? Só enfatizando vocês que eu preciso que vocês compreendam que paciente diabético, ele vai dentro da farmacologia, a gente entende que eles vão utilizar ali medicamentos orais, muitas vezes quando se tem um controle daquele quadro de diabetes, e quando passa desse controle, eles vão utilizar o que, pessoal? Tipos de insulina, que basicamente de primeira escolha, depende, claro, de cada médico, que é a insulina regular, que é que tem uma ação ali rápida. Beleza, pessoal?